Um inversor de fase mais comum. E aí, moçada, beleza? Esse inversor de fase, meio famoso até por esse quarteto de resistores formando uma estrelinha, é mais comum e vamos entender o funcionamento dele hoje. É o seguinte, bom, tudo começa aqui, ou melhor, tudo termina aqui na saída. Nós temos o push-pull tradicional nessa posição. O sinal entra nessa válvula e entra nessa outra também. E aí trabalhando com o transformador. A polarização de grade pode ser um resistor de escape de grade ou com polarização direta com uma fonte negativa, aí vai a critério do projeto. E tudo acontece nessa posição e é mais simples do que você imagina. Só que a gente tem que analisar alguns pequenos detalhes importantes. Primeiro que os valores de componentes aqui são só a título de desenho. Pode ser que trocando alguma válvula tenha que trocar alguns valores. A primeira válvula amplifica e joga na primeira saída. Você pode ver por aqui o que acontece. O capacitor joga o sinal alternado para a primeira válvula. Esse sinal tem essa polaridade, portanto, é aplicado para cá, vem para cá com a fase invertida e fica nesse formato, certo? Esse é o resistor de placa da primeira válvula, esse é o resistor de placa da segunda. Então esse sinal é transferido para essa grade. Tudo bem. O primeiro polo eu já tenho feito. E o segundo? A primeira válvula está montada no formato catodo-amassa, porque vem aqui. E ainda, nesse circuito dela, não tem capacitor de desacoplamento do catodo, de propósito, não pode ter. Já na segunda válvula, ela está montada na configuração grade-amassa, por causa desse capacitor. Por causa dele, a minha grade tem potencial zero para corrente alternada. Para contínua, a polarização de grade vai acontecer normalmente pelo resistor de grade 2 e pelo resistor de catodo 2. De novo, a grade está amassa. Então o sinal não entra pela grade, mas ele entra pelo catodo, porque os catodos estão em comum. O que acaba acontecendo é que esse meu valor acaba aparecendo nessa posição, na tensão de catodo. E ela não é invertida em relação à grade, porque quando a grade aqui conduzir mais, vem mais positivo para baixo para o catodo. Então a polaridade é a mesma, ao contrário do anodo, ao contrário da placa. Muito bem, esse valor que aparece aqui é injetado no catodo da segunda válvula, porque elas estão em comum. E nessa maneira de grade amassa, eu estou injetando o sinal no catodo ao invés de grade. Quando eu injeto um sinal aqui no catodo, eu faço ele ficar um pouco mais positivo ou um pouco mais negativo. E a grade está em zero. Quando o catodo fica mais positivo, quando a tensão do catodo sobe, o da grade não mexeu. Mas é como se o catodo ficando mais positivo, é como se a grade estivesse ficando mais negativa. Ou seja, a diferença de tensão entre catodo e grade aumenta, porque a grade está em zero. Para o alternado ela está em zero. A grade está em zero e o catodo ficou mais positivo. Se eu inverter o pensamento, é como se a grade
tivesse ficando mais negativa. Então conduz menos. A válvula conduz menos se a grade ficar mais negativa ou se o cátodo ficar mais positivo. Quer dizer, quanto maior a diferença de tensão entre esses dois aqui, menos ela vai conduzir. Se o cátodo ficar, vamos pensar de outra maneira, se o cátodo ficar mais positivo, e ele precisa ter elétrons para conduzir, você tem que lembrar como uma válvula funciona, né? O cátodo tem que ser negativo para expulsar elétrons. Se o cátodo está ficando mais positivo, significa que ele tem menos elétrons. Então a válvula está conduzindo menos. Portanto, quando ela conduz menos, sobra mais tensão positiva na placa. Consequentemente, o sinal na placa dela não é invertido em relação ao cátodo, que é a entrada dessa segunda válvula. E aí olha o que aconteceu. Esse sinal tem essa polaridade e esse tem essa polaridade. Eles estão invertidos e os dois pentodos ou triodos ou o que quer que seja, tétrodo de feixe dirigido, enfim, as válvulas de saída estão recebendo sinais invertidos. O resistor de cátodo é dividido em duas partes para ter uma tensão correta na grade da segunda. Por isso esse costume. E também da primeira, né? Claro. Esse circuito com algumas modificações dá até para ficar um pouco mais simples, mas está consagrado o funcionamento desse jeito. Há décadas que os projetistas fazem dessa forma. Resumindo então, a primeira válvula tem o sinal entrando pela grade e a saída, que é a placa, tem o valor alternado invertido. A segunda válvula tem o sinal entrando pelo cátodo, porque pegou uma amostra da primeira. E aí o anodo ou a placa não tem o sinal invertido em relação à entrada, porque grade a massa. Por que grade a massa? Porque esse capacitor estabiliza essa tensão, deixa ela constante e referenciada em zero, porque qualquer variação de tensão que terá aqui, e vai ter alguma variação, é estabilizada pelo capacitor. Então esse capacitor sempre vai segurar o valor da grade constante. Tem uma tensão de polarização, mas a corrente vai ser praticamente imutável, praticamente constante. O que é necessário nessa configuração? Eu seguro a grade quieta e vario o cátodo. Espero que você tenha gostado dessa análise de circuito. Não leve em consideração esses valores, de novo, tá? O que eu queria era mostrar a análise do circuito, do funcionamento dele, para a gente entender o funcionamento desse tipo de inversor. O cálculo dos componentes é para um outro momento. Primeiro, sempre entendendo o seu funcionamento, porque entendendo como funciona, a gente acaba fazendo um cálculo correto. E aí, mesmo quando nós calculamos e chega na prática e não funciona bem igual, porque você que trabalha com eletrônica sabe, né, que na prática a teoria é outra. Aí você sabe por onde variar algum valor, algum componente, para que chegue no resultado que você está esperando, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece do joinha. Se você não está inscrito no canal, clica lá na inscrição e clica no sininho para que você seja avisado quando sai vídeo novo. Eu estou colocando entre 1 e 2 vídeos por semana, é o que está dando tempo de fazer, tá? Não tem um dia muito específico. O único dia combinado é o domingo, onde nós falamos sobre matemática para eletrônica. Legal?
Um grande abraço e até a próxima.